Queridas irmãs, queridos irmãos, mais um momento de reflexão nestes instantes complexos e muitas vezes dolorosos que a humanidade atravessa, que é o momento da transição planetária. Que as luzes do alto, através do lar espírita assistencial Irmão Fabiano de Cristo, com seus mentores bondosos, presentes, persistentes, levem a cada um luzes de esperança, bom ânimo, fé e a certeza de que tudo passa, pois estamos tendo uma enorme oportunidade nesta era que Deus disponibiliza a toda a humanidade terrestre para removermos a poeira do caminho, para modificarmos hábitos de conduta e de pensamentos no caminho da evolução. Seguindo o livro para uso diário, hoje, capítulo 26, O Cárcere da Inveja, pelo Espírito Joanes, psicografia de Raul Teixeira. A inveja, queridos irmãos, é um vício moral dos mais sérios e destrutivos e está no Evangelho segundo o Espiritismo, do qual Raul e Joanes se inspiraram, no capítulo 5, item 23, o seguinte: haverá maiores tormentos do que os que derivam da inveja e do ciúme? Para o invejoso e o ciumento não há repouso, estão perpetuamente febricitantes. O que não tem e os outros possuem lhes causa insônia. Dão-lhe vertigem os êxitos de seus rivais. Toda a emulação, para eles, se resume em eclipsar os que lhe estão próximos. Toda a alegria em excitar nos que se lhes assemelham pela insensatez a raiva do ciúme que os devora. Joanes, pela mediunidade de Raul, nos ajuda a entender, refletindo que a cada passo na estrada humana encontramos a sombra da inveja, que persiste em aturdir incontável número de pessoas. A inveja é dessas torturas íntimas que dificilmente se consegue aplacar. Muito raramente é admitida por quem é sua presa. O invejoso sente-se arder por dentro, cada vez que se vê impossibilitado de deter o que os outros detêm, de fazer como os outros fazem, ou de ser como os outros são, tendo sempre os olhos faiscantes diante de alguma coisa ou posição conquistada por alguém sob sua mira, perdendo muitas vezes o controle das próprias reações. O invejoso se descompõe e se perde no valão do ridículo, em função da ansiedade de querer a todo custo ocupar o lugar de terceiros. Mais lamentável ainda é que é tomado de mágoa, de raiva, de maus sentimentos em relação às pessoas que se lhe tornaram alvo dos infaustos sentimentos. É comum que o invejoso chafurde em dívidas para não perder o fio dos modismos. É comum que aceite as sugestões de contravenções e de crimes, desejoso de conseguir mais facilmente o que outros obtiveram, muitas vezes por seus esforços próprios, enlameando-se sempre mais nesse pântano de difícil saída. A inveja torna-se assim uma força perturbadora e aniquilante, porque enceguece o invejoso, que não se apercebe de que se lutar como os outros lutaram, se trabalhar como os outros trabalharam, se devotar da forma como os outros se devotaram, por certo, tudo conquistará sem necessidade do expediente infeliz da inveja. São alvos da inveja, nos diz Joanes, através de Raul, a fortuna bancária e as posições sociais,
os títulos intelectuais e os dotes artísticos, a aquisição exuberante ou a mais singela. Invejam-se a roupa nova, a joia diferente, a viagem encetada e tudo o mais que se acha nas mãos alheias e não nas do invejoso. Posição psicológica infelicitadora é a inveja, sem dúvida, pois o invejoso, quando não consegue o que os outros são, têm ou fazem, monta calúnias, divulga mentiras diversas, espalha malquerenças, como se quisesse vingar-se daqueles cujo grande erro está em não pedir satisfação ao invejoso quanto ao que fazer dos próprios haveres ou da própria vontade. Quanto a você, que se afirma cristão e que pretende aproximar-se do excelente bem, dispa-se dos andrajos da inveja que enfeiam tanto as vidas humanas. Afaste-se dessa agonia que a inveja impõe. Aprenda a comentar positivamente os bons feitos das pessoas. Saúde, cumprimente com honestidade os que se apresentam com qualquer virtude que você ainda não possua. Isto lhe fará muito bem. Experimente. Evite invejar e procure, se for o caso, imitar os exemplos bons e as providências felizes, sem perder o passo do bom senso indispensável, por saber que ninguém é igual a ninguém e por isso os campos provacionais de cada um, as possibilidades de conquistas de cada um, impõem a cada um desfechos muito diferentes em seus caminhos humanos. Ao motivar-se para incentivar e enaltecer os valores alheios, tenha o devido cuidado para não decair para as rampas da bajulice dispensável ou do elogio despropositado e vazio. Não há por que alimentar o veneno da inveja se você está realizando esforços para superar-se em qualquer área da vida. Recordemos que foi o apóstolo Paulo que um dia, iluminado por intensa lucidez, firmou a sentença que se tornou uma legenda vitoriosa de oposição à inveja. Disse ele: aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. A partir do momento em que não se compreenda a alusão paulina como sendo uma rota de comodismo e estagnação, nela veremos a tranquilidade de quem não se conforma com o que é, mas com o que tem, posto que o que se é sempre determina na pessoa o que ela deseja ter. Queridos irmãos de caminhada, busque fazer a sua vida mais leve, mais fraternal e consistente, afastando a alma do veneno da inveja. Apoie-se nas lições de simplicidade e desprendimento ensinadas por Jesus, admitindo que o que você tem é aquilo que pode ter, e saiba que a inveja é dessas fragilidades prontas a atirar no chão do desespero, da loucura e do crime as almas enfraquecidas no bem ou sem a firme decisão de superar-se. Então, que todos nós sejamos mais leves no pensamento, leves nas vibrações que emitimos ao mundo, leves nos novos hábitos, que são certamente passaporte para um novo mundo que já se descortina no horizonte. Que a força do Cristo Jesus seja motivadora às mudanças necessárias que todos nós precisamos enfrentar para nos livrarmos definitivamente do cárcere de nós mesmos e, enfim,
viveremos na verdadeira paz, na verdadeira fraternidade entre todos os povos, entre todos os homens, filhos de um mesmo Pai. Que assim possa ser e que a paz do Mestre Jesus fique conosco, hoje e sempre.